Olá, pessoal. Camila Ferrato aqui. Vamos começar mais um episódio do nosso podcast Conexão Essencial. E nosso tema de hoje é Vida com Propósito. E nossa convidada super especial, ela que é palestrante, escritora, evangelista e, além disso, ela tem vários projetos que redirecionam a mulher no seu propósito, como o Projeto Isabel também, que eu sou fruto dele. Nós vamos chamar hoje a Gardenha Palácio. Seja bem-vinda, Gardenha. Ah, Camila, obrigada. É uma honra estar aqui com você. Muito Maravilha. obrigada pelo convite. Espero ajudar. Com certeza. Eu até falo que esse podcast vai ser transformador, porque a sua vida, a sua história é muito inspiradora. Eu te faço uma Amém. pergunta. Sim. Na sua trajetória de vida, Uhum. me conta mais para que as pessoas possam te conectar também com a sua história. Como começou essa preocupação com as mulheres, o que as suas lutas, dificuldades, para que as pessoas possam te conectar cada vez mais. Então, Camila, quer um resumo da minha vida, né? Eu vou te Isso. contar. Eu nasci num lar cristão evangélico, né? Tive uma avó missionária maravilhosa, né? Que foi quem inculcou, né? Como diz a palavra. Sim. Ela inculcou essa palavra, né, em nós, tanto em mim como nos meus irmãos. Mas a caminhada não foi tão fácil, né? A gente termina na nossa adolescência, já na nossa juventude, a gente acha que a gente pode caminhar sozinho. E assim aconteceu comigo, né? Eu achei que eu podia caminhar sozinha, e aí você vai cometendo as escolhas, fazendo as escolhas erradas, né? E começando a viver as consequências da desobediência, né? E muito jovem, me afastei dos caminhos do Senhor, né? Tive um casamento que não era o que meus pais queriam e terminou que eu me separei muito cedo, me casei muito cedo, me separei muito cedo, tive um outro casamento e desse casamento foi muito sofrimento, né? Assim, durante toda a minha juventude, muita ida, muita volta ao Senhor, né? A gente quando está naquele momento de desespero, a gente sempre sabe para quem voltar, né? A gente sabe. E uma coisa que eu nunca perdi foi a minha identidade de filha. Eu sempre soube que Deus era meu pai. Então eu acho que isso me ajudou muito na minha caminhada. Eu sempre achei que eu poderia voltar para casa, né? E isso foi alguns anos, fiquei muitos anos, né? E já na metade desse casamento, de 17 anos, eu tentei voltar. E voltei por um tempo, fiquei na presença do Senhor por um tempo, mas é muito difícil, né? Quando você caminha com alguém que não quer, não tem, não. E daí eu fui vivendo algumas histórias na minha vida, e essas histórias, né, de sofrimento, né, de abusos, né, me fez pensar que, assim como eu, muitas mulheres passam por isso. Sim. Muitas mulheres vivem essa história, né? Então, a gente for trazer essa história para hoje o que mais a gente vê são histórias de abuso, porque o abuso, ele não está só naquela coisa do sexo. Sim, O abuso verdade. são palavras que machucam, né? O abuso são comportamentos, desrespeito, né? Então, tudo isso eu vivi. Tudo isso eu vivi. E quando, quando tudo isso acabou na minha vida, eu busquei ao Senhor. E quando eu busquei ao Senhor, eu perguntei para Ele se eu ainda teria chance com Ele, né? Dele refazer a minha vida, eu voltar aos caminhos dele. E a gente termina, eu voltei, depois caí numa cilada, num relacionamento que não era o que Deus queria para minha vida, mas só que eu já tinha uma outra visão, Uhum. né, entre saber escolher, né, e eu tive que tomar a decisão, tive que escolher e escolhi. E eu comecei a pontuar a minha história com história de algumas outras mulheres e mulheres que estavam próximas de mim. E essas mulheres, essas amigas, muitas delas vinham pedir conselho, porque eu já tinha passado pelo que elas estavam passando. E aquilo criou algo em mim, né, que eu creio ser do Senhor, algo em mim que me fez acreditar que, vem aí,
na minha dor, o Senhor ia me levantar para que eu fosse uma agente de cura para outras mulheres. E uma das coisas que confirmou é que nesse tempo, nessa caminhada, eu perguntei para o Senhor, por quê? Né, que eu passei por tudo isso, sabendo quem Ele era na minha vida. E também eu fiquei pensando, eu também falei para o Senhor assim, eu digo, Senhor, tem jeito para mim? Será que tudo isso que eu vivi, né, que é quanto arrependimento? Eu te digo uma coisa, quanto arrependimento. E numa dessas de choro, de arrependimento, de face no No pó pó. mesmo, sabe? O Senhor falou comigo que Ele iria usar todas as maldições que eu vivi para que isso se tornasse bênção na vida de outras mulheres. E aí foi que tudo começou. Muito forte. Tem uma frase que fala que aonde encontra a dor, você encontra o seu É propósito. verdade. Só que tu falou uma palavra muito interessante, identidade. É, Como é que foi para você realmente saber a sua identidade? Porque a gente percebe hoje muitas mulheres, você convive com muitas mulheres, né? Mulheres que são bem-sucedidas, que já sabem sua identidade, mas uma maioria, uma boa parte, tá perdida. Não sabe a sua identidade, não sabe quem é realmente. Ou então ela vê uma situação na vida que ela se perdeu. Ou então, assim, ela começou a viver um relacionamento, alguma situação, em que ela aceitou aquela posição. Que não era a posição que Deus tem para a vida dela. E o que que você pode falar para as pessoas sobre identidade? Como que elas possam se autoconhecer, para que elas possam se direcionar e se alinhar com Deus? Camila, eu acho assim, a identidade ela tá aqui. Essa palavra que vai te nortear. Essa palavra que vai falar para você quem você é. Se eu não conheço essa palavra, muito difícil eu vou saber quem eu sou. Porque eu só sou a partir daqui. Eu só me torno quem eu fui criada para ser a partir dessa palavra. Então, quando a gente mergulha nessa palavra e a gente não vê Deus como algo distante, que é só para na hora da corrida, não. A gente, quando você mergulha nessa palavra, essa palavra vai falar de você e do seu Criador, Sim, né? O seu Pai. Quando nós somos reconectados, né? Desde lá do Jardim do Éden, quando tudo aconteceu e o Senhor nos reconectou com Ele através de Jesus, ali o Senhor ele nos mostra claramente sobre o seu amor, né? O amor de pai, o amor que diz assim, qual é o pai que vê o seu filho sair de casa e vai embora, ou entra nas drogas, ou vai para uma sim. outra vida, que quando esse filho volta, não fica feliz? Qual é o pai que não abraça o seu filho? A gente vê aí milhares de Verdade. mulheres buscando seus filhos no meio daqueles lugares das drogas, querendo encontrar seus filhos para dar um abraço, para trazer de volta, né, para reconectá-los com a família. Assim acontece com Deus. A todo momento Deus está fazendo isso com a gente, né? Então, a identidade ela vem daqui. Ela vem de você conhecer essa palavra. E essa palavra vai te dizer quem tu és em Cristo. Maravilha, perfeito. E nesse processo de identidade, de como foi? Houve alguma situação em que Deus falou real contigo? Ou existe algumas, ou usou pessoas, porque Deus usa até o jumento, né, para falar, para que você realmente tivesse a certeza que esse é o seu propósito, que esse era seu caminho. Então, inúmeras vezes Deus usou pessoas, né, para me falar. Inúmeras vezes. Todas as pessoas que vinham me dar uma palavra, elas sempre falavam sobre essa que o Senhor tinha me levantado desde o ventre da minha mãe como profeta do Senhor, né? E que Deus ia fazer. E eu só criei nisso. Eu criei. Sabe, assim, é o que eu falo para muitas mulheres. Eu digo assim, gente, se o Senhor te deu uma palavra e você tem aquela convicção, porque o Espírito de Deus ele vai confirmar aquilo dentro de você. Quando Deus te dá uma palavra, você segura essa palavra. O problema é que a gente recebe uma palavra aqui hoje
a gente recebe uma manhã, a gente faz uma confusão tão grande que a gente termina ficando sem nenhuma palavra. E por causa disso, a gente vai caminhando sozinha, sem achando que Deus não está querendo nada comigo, Deus não vai fazer nada. E não é assim, não é assim, sabe? Deus vai dar uma palavra e se ele deu uma palavra, ele vai cumprir. No meio de toda a minha história, de tudo que eu estava vivendo de ruim, de mal, diante do Senhor, eu sabia que tinha uma palavra. Eu sabia que tinha uma palavra. Eu recebi, a primeira experiência que eu tive com a voz de Deus dentro de mim foi quando eu quis sair desse relacionamento, desse casamento. E numa noite, né, eu estava sozinha em casa e eu morava num apartamento duplex, e eu resolvo subir. Eu estava sozinha, resolvo subir para ir no terraço. E como só tinha 5 andares nessa época, em São Luís só se fazia apartamentos até o 5º andar, eu ouvi umas vozes assim, como se alguém estivesse conversando lá embaixo. E eu vou no murinho lá, olho para baixo e não vejo ninguém. Mas eu sabia que lá embaixo tinha pessoas conversando. Mas quando eu olho para baixo, eu ouço uma voz que disse assim: te joga que passa. Meu Veja bem, Deus, primeira voz que impactante. eu ouvi: te joga que passa. Aquilo foi tão, Forte, trouxe né? algo tão ruim em mim, sabe? Me arrepiei toda. Foi uma coisa assim louca. Eu volto e repito a ação. Assim, A mesma coisa. Dessa hora eu fiquei muito preocupada. Eu fechei todo o apartamento, desci, me tranquei no quarto e fui orar. Foi aí, porque foi num momento muito difícil, que eu já não estava mais aguentando, porque eu nunca. Na verdade, eu acho que assim, eu não queria separar, sabe? Não é? A gente não casa para separar, né? A gente jamais, né? casa para ter uma Casamento, é família, tudo, né? verdade. Uhum. E aí eu me tranco no quarto e digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso sair daqui. Senhor, olha o que eu ouvi. Aí eu comecei a clamar, a chorar. E quando eu falei assim: Senhor, me ajuda. O que eu faço? Aí eu ouço a voz do Senhor: eu não me responsabilizo por aquilo que eu não te dei. Forte. Foi muito forte. E a voz de Deus, ela é tão suave, Suave, tão convicta. suave, que eu entendi que foi Deus. E naquele momento, Camila, eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Muitas vezes, e a maioria das vezes, quem tem que tomar a decisão somos nós. Não é Deus. Deus não vai tomar a decisão que eu tenho que decidir. E aí ali eu decidi, né? Porque havia muito Muito adultério, então eu adultério. estava livre para sair daquele lugar. Ali era uma prisão, era uma escravidão para mim, que eu escolhi estar, porque eu fui rebelde Verdade. contra meus pais, contra Deus, né? E fui viver aquela história. E eu precisei tomar uma decisão e sair. Então, quando eu saio, as coisas começam a mudar, né? Com Deus. Aí eu começo a mergulhar de novo na palavra, começo a buscar o Senhor, e aí tudo muda, né? Portas se abrem, né? Eu não tinha trabalho, eu dependia completamente desse marido, né? E aí o Senhor abriu porta, eu fui ser vice-prefeita no interior, né? Nossa, Assim, que mudança. fui trabalhar com mulheres. Lá nesse lugar, eu me identifiquei muito com mulheres de tudo que tu imaginar, de pessoas que o Senhor colocou nas minhas mãos para que eu pudesse ajudar aquelas mulheres. Então, eu tive um trabalho muito forte também lá na cidade onde eu fui vice-prefeita. E ali eu acho que também foi um grande começo. Ali o Senhor começou a trabalhar algo na minha vida. E não é, às vezes a gente tem pressa, né? A Acho gente que é o nosso tempo, né? a gente quer no nosso tempo, e não foi assim. Eu passei ainda por outras dores, até chegar aonde eu estou hoje. Algo muito importante na tua fala foi sobre a questão da voz interna, ou também da questão do mundo espiritual, que é muito Sim. forte. Como você pode ajudar
como você tem ajudado essas mulheres para se conhecer de fato e perceber a sua questão da autoestima, da consciência. Porque muitas vezes ela ouve essas vozes de não sou bonita, não sou capaz, autoestima muito baixa, achando que aquilo que as pessoas falam que ela é, elas creem, mas esquecem do que Deus fala na Bíblia, o que elas são. Exatamente. Então, nós somos, muitas vezes, as mulheres acabam sendo escravas da sua própria mente. Então, e no testemunho, numa pregação que a senhora fez, foi muito impactante para mim, quando falou sobre aquieta-te e te imponha, se posicione. Então, fale mais para que as Isso. pessoas se conectem nessa questão. É sobre posicionamento mesmo, sabe? É sobre você, é aquilo que eu falei. É sobre você saber quem você é em Cristo. Em Cristo. Porque o que eu ouvi de palavras, sabe? Eu fui muito machucada, né? Eu via meu ex-marido ter relacionamento com mulheres, assim, que eu achava inferior a mim, né? Assim, vamos dizer, na beleza, assim, alguma coisa, porque as pessoas diziam que eu era uma mulher bonita e tal. Então, assim, eu era muito jovem também. Então, eu recebi muita palavra. E eu me olhava no espelho e eu perguntava. Eu disse, o que está acontecendo? Por que aquele tipo de mulher e não eu, né? Até que eu entendi. Tem coisas que vão acontecer na vida da gente que não vai ter explicação, são frutos da nossa decisão, né? Então eu sempre digo para essas mulheres, muitas vêm conversar comigo, né? Estão se achando lá embaixo, então é como eu me vejo, é como você está se vendo, é dessa forma. Então você vai ficar, É verdade. essa vai ser a tua identidade. Mas por que não buscar algo que o Senhor tem para você? Porque a minha conversa vai sempre ser uma conversa evangelística. Eu vou sempre trazer a pessoa para a verdade. E a verdade é a palavra. E a palavra, ela fala de todas as coisas. A palavra vai me orientar no meu lar, a palavra vai me orientar no meu trabalho, a palavra vai me orientar na minha vida comigo mesma, da minha autoestima, do meu querer, do meu ser. Então, eu sempre falo que você precisa tomar uma posição. O que é que eu quero? Primeiro, a gente precisa saber o que você quer. O que é que você quer da vida? Então, pronto. Então, se você quer, porque isso aqui, Camila, é uma decisão. Eu decido viver o que tem aqui. Nem todo mundo vai decidir viver o que está na palavra, porque nem todo mundo está disposto a abrir mão da sua própria vida. E o que aconteceu comigo, Camila, é que eu abri mão da minha vida para Deus. A ponto de dizer para o Senhor, sabe, eu eu tô aqui. Eu sei o que eu vivi, eu conheço as minhas histórias, eu me arrependi de todas elas. Se pudesse voltar atrás, jamais faria, jamais desobedeceria meus pais. Fiz, pronto, ponto. Vamos botar um ponto bem aqui. Daqui para frente, Deus me tornou uma Uma outra outra pessoa. pessoa. Eu sou nova criatura. A palavra vai me dizer que se eu confesso os meus pecados e me arrependo desses pecados e confesso esses pecados, o Senhor ele é justo e fiel para me perdoar e para me purificar de toda a minha injustiça. Ele diz: olha, eis que o Senhor fez tudo novo. Então eu entendi que o Senhor fez tudo novo na minha vida. A gardênia velha não me interessa. E eu sempre digo para as mulheres: eu pouco me importo com o que as pessoas falam de mim. O que me importa é saber o que o céu Sim, pensa a meu respeito. O que as pessoas pensam de mim, pouco me importa. Eu vou te ser bem sincera. Porque as pessoas elas estão sempre apontando sempre os julgando. teus defeitos, elas estão sempre julgando e elas estão sempre olhando para trás. Elas estão sempre apontando o teu passado, apontando as coisas que você fez. Elas não conseguem enxergar o que Jesus fez na tua vida. E Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha sorte. Chegou um tempo que eu olhei para mim e eu disse assim: que eu vou fazer daqui para frente? E aí eu encontro uma mulher, uma profeta de Deus, e ela abriu a boca e falou tudo a respeito de uma oração que eu tinha feito no meu quarto, Bem íntimo, né? bem íntima, porque eu tinha pedido para Deus. Eu digo: Senhor, eu acho que eu já
eu já queimei tudo que era para eu viver. Então agora é assim. Ou o senhor, se o senhor tiver um casamento para mim, eu quero. Se o senhor não tiver, eu não quero. Eu quero te servir. Aonde o senhor quiser, como o senhor quiser, eu estou aqui. Faça da minha vida como a sua vontade. E não mais a minha, mas a sua vontade. E disse, minha filha estava próxima de casar e estava noiva. E aí tava aquela história de eu ficar sozinha, né? Eu ficar sozinha e eu disse para ela assim, não, eu vou ficar só. Eu vou sair, vou para onde Deus me mandar. E essa mulher, e eu falei assim, se o Senhor quiser, ele me tira dessa solidão, né? Porque é vida solitária mesmo, Sim. né? Eu resolvi me afastar de tudo. E aí eu encontro com essa mulher, fui convidada por duas amigas, nós fomos lá. E essa mulher, quando eu cheguei lá, ela não falou comigo, falou com as minhas duas amigas, e eu cheguei até a julgá-la, porque dentro de mim, eu disse assim, tá vendo como ela... Porque ela não vai falar comigo, porque eu disse para Deus, Senhor, se não for do teu espírito, não deixa ela se aproximar de mim. Quando eu terminei de pensar, Camila, ela veio de lá. Uhum. Ela veio de lá e falou para mim, olha, o Senhor está dizendo para você que ele vai refazer a sua vida. Ele vai lhe dar um casamento e vai lhe tirar da solidão. Nossa, maravilhoso. Outra coisa que eu acho muito interessante na tua história é sempre se renovar, se reconectar. E já tem vários projetos no teu propósito que você vive. E nesses projetos, um deles é o teu canal, que você fala para muitas pessoas. Nessas conexões, tu tem algum testemunho para falar para as pessoas sobre um caso real de mudança em que a tua vida foi impacto para mais pessoas? Então, eu fiquei 5 anos com o programa Uma Palavra para o Seu Coração, na rádio, né? E aí, esse programa eram cápsulas de 1 minuto e meio, no máximo, né? No máximo 1 minuto e meio, 2 minutos. E ali eu lançava uma palavra do Senhor, uma palavra de fé, né? Todas às 18 horas. Então, às 18 horas era o tempo que aquela pessoa saía, né? Saía do serviço, ligava o rádio e ouvia aquele minutinho de palavra. E um dia eu estava no restaurante e eu vi um casal me olhando. Eles estavam com um grupo de pessoas e eu vi esse casal me olhando e eu levantei para ir ao banheiro. Quando eu volto, eles estão em pé, bem próximo lá do banheiro. Aí falou assim: Você é a Gardênia Palácio? Eu falei: Se sou. Aí ele disse: A gente tem um testemunho para contar para você. Aí eu falei assim: Ai, que bom. Aí ele disse assim: Eu e a minha mulher estávamos dentro do carro, nós estávamos nos separando. Estávamos mesmo assim decididos já. Inclusive, a gente estava indo para conversar com o advogado, quando nós ligamos a rádio e você deu uma palavra. Aquela palavra nos impactou. E naquele momento ali nós oramos ao Senhor e nós decidimos não nos separar mais. Nossa, Né? Então, o que você, assim, a alegria de saber que é uma palavra. Às vezes é só uma palavra. Às vezes é só você entender o que Deus tem para você. E aquele casal entendeu. Eu não sei qual foi a palavra, não sei qual foi a cápsula desse desse dia, eles dia não me disseram. Também não me disseram o dia, porque já tinha passado, eles passado. já estavam juntos, né? E muitos outros, né? Assim, recentemente, uma moça me procurou, queria tirar a vida, já não estava mais com vontade de viver, né? Teve uma situação dentro da casa dela, e ali ela estava bem decidida. Eu a chamei na minha casa, a gente conversou, falei do amor, né, de Deus, porque o que acontece, Camila, apesar de tudo, de toda a história que a gente possa viver, é que muitas vezes a gente não se perdoa. Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Então, enquanto nós não nos perdoamos, a gente vai viver debaixo desse jugo, debaixo dessa pressão, debaixo dessa escravidão, porque Satanás vai pegar a acusação dele Acusação. e vai te levar para esse lugar de acusação. E se você não reagir, é isso que ele vai fazer. Ele vai te tirar
do teu prumo e vai te levar a cometer suicídio. Coisas que você jamais pensaria em cometer. Mas glória a Deus, né? Deu tudo certo. O Senhor, ele é bom em todo o tempo, né? E a gente tem alcançado muitas mulheres. Isso é muito impactante. Por isso que eu conectei vocês para entender melhor sobre como ter uma vida com propósito. E a Gardenha foi a primeira pessoa que veio na minha mente. E eu, no projeto Isabel, que nós fomos lá, conheci esse projeto. Realmente foi muito impactante. Cada palavra, ela leva algo para o seu coração. Você sai dali de uma outra forma. Se conecte também, tá, gente, nesse projeto que acontece. Explica melhor, Gardenha, sobre esse projeto, como é que acontece. Então, esse projeto eu recebi ele no Paraná, né? O Senhor já vem me falando há muito tempo sobre eu estar reunindo mulheres. Eu já orava com pequenos grupos de mulheres na minha casa, né? Cheguei a participar também de um outro momento com mulheres. E aquela coisa no meu coração, né? Ficava ali explodindo, querendo reunir, não sabia como fazer de novo. E aí eu fui ministrar numa conferência no Paraná. Uma semana antes eu já tinha, uma semana não, alguns dias antes eu já vim orando a respeito disso, tinha conversado até com uma amiga, com a Charlene, falei assim, Charlene, olha, vamos nos reunir para a gente reunir mulheres. Tentei buscar algum lugar, mas chegou a pandemia, a gente teve que parar, e aí paramos, né? Quando eu vou lá para essa conferência, e lá a minha amiga, que é pastora, também dessa igreja, ela tem o projeto Isabel. E eu conheci o projeto Reunir Mulheres, conversar, trazer palavras que vão acessar o coração dessas mulheres, as emoções dessas mulheres. Aí o que acontece? É, eles vão orar por mim e o Senhor traz uma palavra que confirma algo que eu já tinha. E aí ela falou para mim, ela disse, por que você não leva o projeto Isabel para São Luís? Eu falei, nossa, então, olha, Camila, eu vim de Londrina para São Luís como se eu tivesse aquele momento que a mulher está indo para a maternidade, né? Assim, Parindo, né, um pare. filho. Então foi assim que aconteceu. Eu vim dentro desse avião explodindo, assim, sabe? Digo, Deus tem algo aqui dentro de mim e as coisas foram Acontecendo, abrindo as acontecendo do portas. jeito que Deus falou que ele iria abrir as portas e ele abriu as portas e hoje a gente recebe, né, de 150, 250, 300. No aniversário de um ano nós conseguimos colocar 400 Tava mulheres, lotado. né? Então foi assim, é maravilhoso, porque sabe o que acontece? É que muitas vezes a gente está na nossa igreja, a gente recebe uma palavra maravilhosa, mas ali é uma palavra específica. Então, eu vou aproveitar aqui, já que a gente Sim. está falando do projeto, e convidar você, mulher, a fazer parte desse projeto. Esse projeto, ele é um projeto para mulheres, né? Que, como você que participa sabe, a gente se reúne uma vez por mês, às 19h30, ali depois tem um coffee break, a gente vai estar fazendo conexões, conversando, e é assim, maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo que Deus está fazendo no meio dessas mulheres. É incrível. Agora sim, eu sempre falo que nós não somos mulheres equilibristas. Nós Sim, não vamos dar conta de tudo, entre isso. família, carreira, ministério. Como é que tu consegue não equilibrar, mas ter o teu propósito forte em Deus e também conciliar com a atividade do lar, com a família, com os netos? Como é que tu consegue equilibrar isso? Ai, é graça, é graça, né? O Senhor, ele vai dar a graça. E também saber qual é o meu papel. Eu sempre falo também que o nosso ministério começa na nossa casa, né? É a partir daí que a gente vai sair para levar o evangelho para outros lugares. Quando nós somos ali na nossa casa a referência de Deus, testemunho de Deus, né? Então, eu estou envolvida, né? Eu faço parte da Comunidade das Nações de São Luís. Lá eu sou líder de mulheres, tem os dias de culto, tenho o projeto Isabel e tenho atendimentos, né, com outras mulheres que eu faço. Mas tudo isso, Camila, eu coloco a prioridade na minha família. Porque se eu não tiver
com a minha casa organizada, eu não posso sair para ministrar uma coisa que eu não estou vivendo. E É forte. principalmente com mulheres, porque nós somos dona de casa, nós somos dona de casa, nós somos, muitas vezes, a mulher que é mantenedora da casa, né? Tem mulheres que são mantenedoras, elas são elas que trabalham, né? Mas a gente precisa começar ali. Se eu sou cristã, evangélica, e eu conheço a palavra, e o Senhor diz que a prioridade da minha vida, né, abaixo de Deus, é a minha família, eu vou cuidar da minha família. Olha, eu sou apaixonada, eu amo ir para os cultos, eu gosto de ouvir a palavra. Mas tem dia, meu marido ele ainda não conseguiu decidir, ele tem muitas confusõezinhas ainda na sua cabeça em relação a Jesus. Mas tem dia que eu estou pronta para ir para a igreja. Ele diz assim, amor, dá para te ficar comigo? Em outros momentos, eu já disse assim, não, eu vou para a igreja. Mas quando eu comecei a orar por sabedoria para lidar com o meu marido, com a minha casa, Deus começou a me ensinar. Então tem tempo que eu estou arrumada, vou me despedir dele, ele disse, eu gostaria tanto que tu ficasse comigo. Pronto, para tudo. Eu vou lá, troco de roupa e volto e fico com ele. Por quê? Porque eu preciso fazer com que meu marido, apesar de não conhecer Jesus, conheça ele através da minha vida. Saber que Jesus não é peso. Porque tem muita mulher aí colocando peso. Tem muita mulher entendendo que ela tem que correr naquele ativismo todo, igreja toda hora, e não sei o quê, e oração, e a casa vai ficando. A gente vê histórias no meio de mulheres que são tão ativistas que perderam seus maridos, que perderam seus filhos para alguma coisa, para drogas. E Por até quê? se perderam, né? E se perderam, e se Se perdem. perdem. Né? E se perdem, porque você não está fazendo algo para agradar o Senhor. Você termina fazendo algo para agradar ao homem. E esse não é o objetivo. O objetivo é agradar a Deus. Né? E para agradar a Deus, a gente tem que estar com a nossa vida organizada. A gente falou muito sobre propósito, mas não te fiz essa pergunta. O que para ti realmente é ter um propósito? Como tu definiria o propósito na vida das pessoas? Na vida das pessoas, o propósito, para mim, sempre foi algo algo poderoso. Entender que eu não vim do nada, entender que eu não estou aqui por acaso. Quando eu entendo da onde eu vim e quem eu sou, eu entendo que há algo para eu viver dentro dessa, desse conceito, né? De, de que eu sou uma mulher, que eu sirvo ao Senhor, que eu tomei uma decisão e que o Senhor não nos fez para qualquer coisa, não. Nós nascemos com um propósito. E esse propósito está nele. E como é que eu descubro? Aqui dentro. Isso. A Bíblia ela vai me direcionar ao propósito que Deus tem para a minha vida. E muitas vezes a gente começa sem entender nada. Mas na caminhada, Deus vai ajustando tudo. Você Perfeito. não precisa entender qual é o seu propósito. Você só precisa mergulhar na palavra. E quando você mergulha na palavra, você obedece, está no centro da vontade de Deus, você sabe que ali é o seu propósito. Eu sempre falo que propósito é ação. Se você ficar esperando e se perguntando muito no porquê, você não sabe nem como é o como e nem qual é o final disso. Em relação à palavra, Deus fala muito comigo na palavra, principalmente quando eu oro pedindo um direcionamento, ele realmente é muito eficaz na sua palavra. Existem algumas palavras, né, que são impactantes para cada pessoa. Tu tem como falar para as pessoas qual delas te impactou mais e qual delas foi decisivo na tua vida, na trajetória? Sim, tem. Tem inúmeras palavras que o Senhor fala, mas uma palavra que me impactou, que foi justamente no momento em que eu achava que talvez eu não fosse conseguir ser alguma coisa para Deus, para o reino, né? E um dia eu lendo essa palavra que o Senhor trouxe
e falou muito comigo a respeito, Isaías 61. Acho que você quer que lê? Sim. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram. E por sobre os que Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isso aqui era eu. A fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Poderoso. Tanto que ele fala sobre identidade, fala sobre o que realmente você é diante de Deus, muito forte. E diante dessa palavra poderosa, o que tu pode estar falando para as pessoas que estão nos assistindo, como que elas podem realmente ter a clareza para onde eu preciso ir e como que eu vou caminhar? Camila, primeiro passo é você decidir o que você quer da sua vida. O que é que eu quero, né? O segundo, que eu acho que é o primordial, é se decidir por uma vida com propósito, que é uma vida com Deus. Entregar a sua vida para Jesus, né? E quando você entregar a sua vida para Jesus, aí sim, todas as coisas vão se ajustando. se ajustar. Todas as coisas vão se ajustar. Enquanto a gente não sabe o que a gente quer, enquanto a gente não decide, a gente vai ficar nessa coisa, vai para um lado, vai para o outro, vai sendo jogado para tudo quanto é lugar. Mas quando eu paro e digo assim, olho para trás, como eu fiz? Eu olhei para trás. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Talvez você possa estar passando pelo que eu já passei. E talvez você já tenha se libertado um pouco dessa história e agora está vivendo uma outra e quer viver uma nova história. Quando eu olhei para trás, eu entendi que lá atrás, nada do que eu vivi poderia alegrar o meu coração. E eu entreguei a minha vida para Jesus. A partir daquele dia, tudo mudou. O Senhor refez a minha história. E hoje eu tenho uma nova história. Hoje eu caminho com Deus. O Senhor refez algo que o próprio diabo disse para mim que nunca ia acontecer. Que eu teria a minha vida conjugal refeita. E o Senhor refez. O Senhor me restituiu tudo que eu tinha perdido. Então me deu um novo casamento, me deu um marido maravilhoso, um companheiro, um amigo. Tudo que eu não tinha hoje, eu tenho. Mas isso porque eu tomei uma decisão de buscar ao Senhor e me colocar no centro da sua vontade. Quando nós fazemos isso, tudo, não é só algumas coisas, não. Todas as coisas mudam e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Maravilha. Tanto que um versículo que mais me chama a atenção na Bíblia é quando ele fala: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É o resumo da nossa conversa de hoje. Sou muito grata pela tua presença aqui. Foi muito inspirador. Passaria horas aqui conversando contigo. Foi bem leve, foi bem tranquilo, foi realmente transformador. Amém. E eu sei que as pessoas de casa vão se conectar muito com a sua história. E espero que realmente tenham vários testemunhos falando depois desse podcast, o que eles sentiram, o que eles perceberam. E que você realmente possa ter uma vida com propósito. Aonde as pessoas possam te encontrar nas redes sociais. Então, estou no Instagram, né? Gardênia Palácio. E no Instagram também do Projeto Isabel SLZ. Por enquanto, são esses dois lugarzinhos que vocês vão me encontrar. Mas está vindo aí um canal, está vindo aí um novo lugar onde a gente vai estar se encontrando. Perfeito. Pessoal, encerrando o nosso podcast com vocês hoje. Se conectem, que no próximo episódio vão ter pessoas realmente inspiradoras. Até breve.